Filho de fazendeiros chamados João do Rego Cavalcante e Amélia Lins Cavalcante, José Lins do Rego nasceu em 3 de julho de 1901, em Pilar, no estado da Paraíba, e morreu em 12 de setembro de 1957, na cidade do Rio de Janeiro. Como resultado da influência de sua infância e adolescência vividas no engenho, suas obras falam da decadência da estrutura social e econômica dos latifúndios e engenhos de açúcar. Seus trabalhos, possuidores de uma linguagem regionalista e popular, também contam em um misto de ficção e lembranças de sua vida de meninice à vida nordestina, que na época estava sofrendo transformações econômicas e sociais. Lins discorre sobre o modernismo dos coronéis, o conflito entre os patriarcas rurais e os jovens bacharéis fracassados, por fim, a luta das usinas contra os engenhos. Quando sua mãe faleceu, sua criação ficou por conta de seu avô materno. Ambos moravam em engenho de açúcar. Ao completar 8 anos, entrou no internato Nossa Senhora do Carmo, onde estudou por 3 anos. Em 1912, passou a estudar no Colégio Diocesano Pio X, em João Pessoa, e no mesmo ano de sua mudança, publicou seu primeiro artigo em jornal. Após 3 anos, mudou-se para Recife, onde estudou no Colégio Carneiro Leão e Oswaldo Cruz. Em 1916, José teve seu primeiro contato com o Ateneu de Raul Pompeia. Já em 1918, aos 17 anos, José Lins tomou ciência de Machado de Assis, através de sua obra Dom Casmurro. Após um ano, ingressou na Faculdade de Direito de Recife, onde formou-se como advogado em 1923. E no ano seguinte à sua entrada, passou a escrever uma coluna literária para o jornal Diário do Estado da Paraíba. Em 1922, fundou o semanário Dom Casmurro. No período de seu curso de Direito, seus contatos com o meio literário pernambucano foram amplificados. Tornou-se amigo de José Américo de Almeida, Aníbal Fernandes e Osório Borba. Sua amizade com Gilberto Freire, na volta em 1923 de uma temporada de estudos universitários nos Estados Unidos, originou novas influências para José Lins, através das novas ideias a respeito da formação social brasileira. No ano seguinte, em 1924, casou-se com Filomena Maza Lins do Rego, com quem teve 3 filhas. Já em 1925, José foi nomeado promotor público na cidade de Manhuçu, em Minas Gerais, e assumiu o cargo. No entanto, no ano seguinte, em 1926, mudou-se para a capital de Alagoas, onde assumiu as profissões de fiscal de bancos até 1930 e fiscal de consumo de 1931 a 1935. Em Maceió, colaborou no Jornal de Alagoas, fez parte do grupo de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda, Valdemar Cavalcante, Jorge de Lima e Carlos Paurilho. No ano de 1932, publicou seu primeiro livro, chamado Menino de Engenho, o qual mostrou ter grande importância na história do romance moderno brasileiro. Essa obra, que mereceu o prêmio da Fundação Graça Aranha, recebeu boas críticas, principalmente as de João Ribeiro, e ganhou sucesso. Em 1933, publicou um segundo romance, chamado Doidinho. Nesse momento, o editor José Olímpio lhe propôs uma edição de 10.000 exemplares para o terceiro romance. A partir daí, passou a publicar um romance em cada ano. Em 1934, publicou Bangui, em 1935, Moleque Ricardo, em 1936, Usina, em 1937, Pureza, em 1938, Pedra Bonita e em 1939, Riacho Doce. Com o título de fiscal do imposto de consumo, José Lins mudou-se para o Rio de Janeiro e continuou a fazer jornalismo, colaborando com crônicas diárias em diversos jornais. Nesse período, sua paixão por futebol veio à tona e José tornou-se torcedor do Flamengo e um dos diretores do clube de regatas do time. Em 1936, foi publicado seu primeiro conto infantil, chamado Histórias da Velha Totônia, que teve a edição ilustrada pelo artista plástico Santa Rosa. José destacou-se também como cronista, tendo suas obras traduzidas para diferentes idiomas, dentre eles o russo. Anos depois, José Lins tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. No seu discurso de posse, referiu-se ao seu antecessor, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ataulfo de Paiva, como alguém que chegou à academia sem nunca ter gostado de um poema. Desde então, seus discursos da academia foram censurados. Em 1956, Lins do Rego publicou Meus Verdes Anos.
um livro que contava suas memórias. E já em 1957 morreu devido a um problema hepático, aos 56 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Teve como última obra publicada o romance chamado Cangaceiros, e como obra-prima o livro Fogo Morto.